Oi gente, tudo bem com vocês? Então, hoje eu decidi trazer aqui pro canal um quadro que eu tenho há um tempo aqui no canal, onde a gente conversa mais de boa, sem muita edição, sem muita coisa extra, pra gente atualizar temas que estão acontecendo, né, no mundo Drag Race. E eu decidi parar hoje pra conversar com você sobre o que tá acontecendo com All Stars, pra gente levantar hipóteses. Nada do que eu falar aqui é uma verdade absoluta, só coisas que eu sinto fazendo o review da temporada, olhando a temporada com outros olhos, porque querendo ou não, quando a gente trabalha com o show, fazendo revisões e trazendo uma opinião pra você sobre o episódio, a gente acaba assistindo de uma maneira diferente, não de uma maneira tão passiva, boa, recebendo tudo. A gente acaba tentando entender o que levou aquela decisão, o que levou aquelas coisas. Então eu achei legal a gente conversar hoje sobre o All Stars Global, até pra minha opinião, se fundir com a opinião de vocês ou com coisas que vocês sabem e que a gente não sabe. Então os comentários é um lugar muito importante desse vídeo, porque daqui a pouco vão vir informações novas, até de coisas que eu posso ter me enganado, e complementos de vocês, pra gente tentar entender o que diabos está acontecendo em All Stars Global. Mas antes de qualquer coisa, peço pra você deixar o seu like, se inscrever no canal caso você não seja inscrito. Prazer, meu nome é Morgana Man, sou uma drag queen babadeira, que hoje está desmontada, mas eu sou uma drag queen, não deixo de ser, tá? Não esquece de deixar o seu like nesse vídeo, comentar bastante pra ajudar a gente a tecer essas ideias, a entender bastante essas ideias. Lembrar vocês que ainda a gente tá fazendo a vaquinha aqui pro canal. Se você quiser doar qualquer valor, é só mirar o seu celular pro código QR Code que tá aqui na tela, ou através no link da descrição desse vídeo, pra gente conseguir uma memória nova pro nosso computador e continuar trabalhando com qualidade, renderizar os vídeos e ficar tudo babado, tá, meninas? Pega o seu cafezinho, a sua pipoca e vem pra cá e vamos conversar pra tentar entender o que tá acontecendo. Primeiro, eu acho que a gente tem que pensar o que é Drag Race. Drag Race é um show. Ponto. É um reality show, competição, aonde artistas se inscrevem para concorrer ao título de drag queen superstar de algum lugar, porque agora não é só da América, é, né, dos lugares da onde as drag queens vêm. Mas a gente já começa de uma questão muito diferente quando a gente precisa avaliar a arte, quando a gente precisa pegar uma artista, o seu pensamento sobre o seu personagem, a sua drag, sobre o que é a arte, como que ela vai se expressar. Tem todas essas nuances que acontecem, que podem ser imprevistas dentro de um show. Cobra excelência dentro de um trabalho para que essa drag queen chegue no final para poder ser a drag queen superstar. Mas nesse ponto, o que é excelência, né? A gente se pergunta lá nas primeiras temporadas de Drag Race, era muito mais variável, muito mais abstrato, né? De como que eu vou avaliar o que aquela artista tá querendo entregar em relação ao show. E a gente começa a entender no passar do tempo que Drag Race é um programa de competição que tem a sua fórmula, as suas peculiaridades, que pedem coisas específicas das queens, e daí elas têm que servir variedade, elas têm que saber fazer várias coisas. E isso acabou colocando nas costas das queens uma responsabilidade não justa, porque o público de Drag Race olha pra qualquer drag queen, tanto que participou de Drag Race ou as drag queens locais, e acham que pra ser uma boa drag queen, a drag queen tem que saber fazer todas as coisas, o que já cria um caos e já cria um destemperamento dentro do que é a arte e o que é show e o que não é show. Então existe toda essa questão de avaliação dentro de Drag Race que a gente entende que é diferente da vida real. A gente tá adentrando aqui no sistema de avaliação de um show pra gente chegar lá no global, então espera aí um pouquinho, tá, menina? E além disso, pelo fato de Drag Race ser um show, tem outras coisas que envolvem isso. Um show, ele precisa ser assistido, ele precisa ter patrocinador, ele precisa ter audiência, né? E pra que se tenha audiência, queens com bastante público, bastante seguidores no Instagram, no TikTok e tudo mais, são convidadas para participar, porque se espera que seu público vá até lá. O que acontece quando uma queen que tem bastante seguidores no Instagram, nas redes sociais, enfim, é eliminada? Se espera que esse público vá dar hate pro show e vá parar de assistir
Drag Race. Aí se cria uma sensação de que queens que sejam mais conhecidas vão até o final da temporada, ponto, porque o show espera que o público dela também vá até a final assistindo o reality e não dê hate pro reality também. Junto com essas questões, que já não é nova, já não é de hoje de Drag Race, acontece em todas as franquias, não só Estados Unidos, vem aquela sensação de, mas fulana foi melhor, mas fulana não merecia estar no bottom, mas fulana isso, fulana aquilo, porque eu tenho pra mim que Drag Race já tem um sistema de eliminação de quem que vai sair, quem vai ser o top 3, já tem todo um script antes de começar a temporada, porque eles já sabem o que eles querem e o que eles precisam fazer. Pensando no elenco que eles têm, eles criam as provas pra poder ter uma desculpa melhor pra manter a Queen até o final. Então, se a drag queen que vai vencer, por exemplo, é uma drag queen que costura, provavelmente a grande maioria das provas vão envolver costura direta ou indiretamente, para que essa drag queen vá melhor em mais desafios. Às vezes não acontece, porque o que as drag queens vão trazer e quem são elas enquanto artista é uma coisa relativa. Então elas não são conhecidas por costurar, por exemplo, mas aí vai pra um challenge de costura e mandam super bem. Aí o que a produção vai fazer? A produção entra naqueles nuances de sabotador interno, não tô te sentindo bem contigo mesma, e tarará, pra poder eliminar a drag queen, pra poder torcer essas críticas. Mas o que parece é que no All Stars 9 não estão se esforçando tanto para que isso aconteça. E daí vira um problema. Porque tu fazer um All Stars global, a nível mundial, onde várias artistas de várias nacionalidades diferentes vão, mas automaticamente vários públicos de várias nacionalidades diferentes. Por mais que a galera do México nunca tenha ouvido falar de Galavarro, por exemplo, nossa, tem uma mexicana lá. Eu vou lá assistir porque tem uma mexicana e a galera tem intrínseca essa nacionalidade e quer torcer pelo seu país. Então isso cria um problema pro show, porque cada vez que uma drag queen sair, já vai ser uma coisa mais complicada pra eles de explicar como é que eles chegaram naquela conclusão pra fazer a eliminação daquela queen, por exemplo. E eu acho que dentro do âmago de se montar um All Stars global, eles deveriam pensar de no mínimo ser justos com as coisas que aconteceram nas provas. Muito tempo não existe justiça em prova em Drag Race, isso todo mundo já sabe, tá careca de saber. Não ganha o desafio da semana quem é a melhor. Ganha quem eles precisam da evidência naquele momento pra construir uma storyline pra chegar na final. Sai a drag queen que já tá programada pra sair, ou a drag queen que é muito forte, eles precisam apagar a imagem dela, que é mais ou menos o que eu acho que eles fizeram com a Ivala Queen, por exemplo, que é uma drag queen muito polida, muito no formato do que Drag Race entregou muito nos primeiros episódios que ela fez. E por que é que eles tiraram ela de uma maneira tão rápida? Porque se a Iva fosse pra mais da metade da temporada, no momento que ela saísse, ela fosse eliminada, a gente ia estar com esse gostinho amargo na boca até a final. A franquia ia sentir o hate da saída dela ou de outra drag queen, a gente pode colocar outro nome aqui, porque se sai pro final da temporada, o gosto amargo é muito maior e o hate em cima da temporada é muito maior, e daí eles precisam fazer uma final que seja de paz, com a galera de boa, torcendo pelas queens da maneira como eles querem. Então, pra mim, eles eliminam as drag queens com mais possibilidade de chegar até a final no início da temporada, para que quando as provas vão passando, os dias vão passando, os episódios vão passando, a gente não lembre mais tanto delas. Então, por isso que a gente acaba se pegando e pensando o que diabos essa drag queen tá fazendo no bottom. Isso acaba virando um problema pra franquia, de novo, quando eles pensam em fazer um All Stars global nos mesmos moldes de avaliação que qualquer franquia regular de Drag Race, porque lá eles têm queens só dos Estados Unidos. Então, existe o favoritismo aqui, o favoritismo ali. Uma queen que tem mais seguidores, vamos deixar ela até a final, menos pessoas vão ficar desagradadas com a função dela sair. Mas a nível global, todas as queens têm os seus países torcendo por elas, né? E daí quando leva uma queen tipo Alyssa Edwards, eu acho que dentro do planejamento deles, eles acharam que o nome Alyssa Edwards era tão forte que até mesmo as outras nacionalidades iriam torcer por ela e iam esquecer a queen que estavam representando eles. Sendo assim, Alyssa Edwards indo até a final não seria um grande problema, mas eles erraram. Eles nos subestimaram da mesma maneira como eles nos subestimam em
todas as outras franquias regulares, porque a gente não é mais aquele espectador das primeiras temporadas que assiste de uma maneira passiva e pensa assim, se eles falaram, tá falado. Não. A gente aprendeu a olhar e avaliar tanto quanto os jurados. A gente aprendeu com as provas de atuação, com as provas de musical, com as provas de costura, o que é bom e o que não é. Ensinados, inclusive, pelas próprias críticas dos jurados, que um dia já foram verdadeiras em algum momento, em algum recorde. Então a gente não é burro. E eles ainda continuam nos tratando como se a gente fosse dizer amém pra absolutamente todas as coisas. E aí que tá o erro. Porque eu acho que o show ia ser muito mais feliz se eles trouxessem essas queens de nacionalidades diferentes e fossem justos. Não achassem que a gente olha, nossa, Alyssa Edwards, que legal, Backrose, os bordões, então, vamos todo mundo torcer pela Alyssa e as outras queens. Eu fico muito feliz. A grande maioria da comunidade que assiste Drag Race tem um olhar sensível ao artista, ao fazer artístico, muito bonito e muito respeitoso. Então, por mais que a Alyssa seja uma queen talentosa, que a gente ama e que é um nome muito forte, ainda assim a gente consegue olhar para as outras queens que a gente nem conhece, que vieram de outras nacionalidades, e entender que o trabalho delas é tão válido ou melhor naquela semana, enfim, naquele desafio, que uma queen que tem um nome muito forte. A gente não é esse fã de Drag Race que aceita tudo por causa que, é a Alyssa, então ela pode absolutamente todas as coisas. É a Kitty Scott Claus, a RuPaul ri com ela, então é engraçada a piada. Que a gente tem vários recortes também da RuPaul rindo com a Kitty, de coisas nada a ver que ela fala. Eu acho que o show acha que a gente automaticamente vai achar ela uma queen engraçada, vai achar que ela é digna do top 3 porque a RuPaul gosta dela e a RuPaul acha ela engraçada. Quando na verdade não, a gente aprendeu a ser muito mais crítico do que o show acha que a gente é. Então, pensando no All Stars 9, eu acho que existe uma grande subestimação do público e eles não conseguiram ainda captar quem é o público deles e como que o público deles age de acordo com os episódios que eles mandam ao ar. Parece às vezes que eles não leem os comentários, que eles não veem que as pessoas não estão entendendo o que está acontecendo com as avaliações, que as pessoas estão indo por um nível de avaliação mais justas e eles estão indo na contramão disso, porque eu entendo que é um show, eu entendo que tem que vender, eu entendo a questão de público, eu entendo que se eles forem justos toda a temporada, o show acaba porque não vai ter mais patrocinador, as pessoas não vão continuar assistindo porque não vai ter audiência, mas em específico em All Stars Global, esse problema se tornou muito mais exposto, porque todas as queens têm torcida, todas as queens têm público, e se torna um problema muito maior quando é um casting muito talentoso que nem a gente tem em All Stars 9, porque pensar que só pelo nome Alyssa Edwards todo mundo ia comprar a trajetória dela pra final é uma grande burrice, porque se uma nação escolhe uma queen pra vir representar, é óbvio que essa queen vai entregar sangue pra poder ir até a final, ela vai mandar muito bem, mesmo não tendo dinheiro, mesmo não tendo o mesmo recurso que os Estados Unidos. E notem que eu não tô aqui pra crucificar a Alyssa, eu tô usando ela como exemplo porque é uma grande problemática que a gente tá vendo nessa temporada, o top 3 anunciado desde o início, Queen Kong, Kitty Scott Claus e Alyssa Edwards. Mesmo que eu esteja errado nesse momento e esse não seja o top 3, porque eu tô gravando esse vídeo antes de terminar a temporada, ainda assim é nítido a evidência que o show tá dando pra essas 3 drag queens no tempo de tela e desrespeitando e tirando o tempo de tela das outras queens que gastaram igualmente pra estar ali, abandonaram as suas rotinas, os seus shows, cancelaram tudo, fizeram roupa pra estar lá e não tem o mínimo de dignidade de ter o mesmo tempo de tela que as outras drag queens nesse momento. É claro que fazer um episódio ao nível global já é uma coisa muito importante, agora ser respeitada eu acho que é muito mais importante. A gente ser respeitado também é uma fórmula infalível para que a gente continue assistindo o show, para que a gente continue torcendo pelas drag queens, para que a gente continue tendo fé que o que eles fazem é verdadeiro, porque da maneira como a gente tá indo pra um lado, eles indo pro outro, através dos bottoms, das críticas, das questões de prova, que às vezes são muito infundadas, a gente nem entende o que eles estão procurando e eles querem que a gente não entenda pra gente não saber depois avaliar quem ganhou, cada vez mais a galera vai se sentindo desrespeitada e vai abandonando o show, porque a gente não sabe mais o que a gente tá olhando, é uma competição, é um reality show que não tem critério nenhum e que ganha quem eles querem, e azar das críticas e azar quem é que tá lá ou quem é
que não tá. Porque pensando do lado das queens, ainda existe a possibilidade daqui a pouco de acontecer, se tiver uma temporada 2 de All Stars Global, já as queens não quererem ir, que né? Elas não querem ir pra All Stars, porque as drag queens dos Estados Unidos que são convidadas pra voltar pra All Stars, geralmente negam essa possibilidade de voltar, porque primeiro que elas já têm as carreiras delas consolidadas, porque já participaram de uma franquia. Segundo que elas gastariam dinheiro pra ir pra uma temporada, não saberiam como iam ser editadas, e elas também já sabem que eles têm os preferidos pra chegar até a final. Então por que que eu vou gastar meu dinheiro, cancelar minha agenda pra ir pra um lugar desse, pra talvez ser editada de uma maneira totalmente errada de quem eu sou dentro de uma competição, pra servir de escada pra outra drag queen ganhar que já tá selecionada desde antes de começar a temporada? Não vou, não. E tudo isso me faz lembrar de Dragula, por exemplo. Vocês ouviram falar da palavra de Dragula? Dragula agora em outubro tá vindo com uma nova temporada e lá acontece totalmente o oposto disso. Isso que a gente já tá indo pra 6ª temporada. Em Dragula é muito raro tu ver quem não merecia vencer um floor show, vencer um maxi challenge da semana. É muito difícil. Às vezes tem discordância entre os fãs, mas aquelas discordâncias bobas, do tipo, eu tô torcendo por ela, eu acho que ela deveria ganhar. É aquela coisa boa, sabe, de reality show. Elas são muito justas, porque as Bula Brothers são 2 drag queens que comandam um show, e às vezes elas discordam entre si, como aconteceu uma vez num bórum, e uma achou muito que a Queen tinha que ganhar, que era a Bora em Titan, achava muito que a Bora tinha que ganhar, e a outra achava muito que ela tinha que ser eliminada. Então o que elas fizeram? Deram a vitória pra ela daquela semana, mas mandaram ela pro bórum igual. Abora, I want to congratulate you because you have won this challenge. You are the winner of our Gothic Wedding Challenge, but you are also up for extermination. E eles deixam muito exposto, antes de começar qualquer avaliação, eles têm um bordão dizendo que a arte é subjetivo e eles não estão avaliando a drag queen, a arte da pessoa, eles estão avaliando a arte da pessoa de acordo com a dinâmica de avaliação daquele episódio. Elas são sempre muito respeitosas. Mesmo a gente já estando na 6ª temporada regular, com mais alguns spin-offs e também o Titans, que é tipo o All Stars deles, a gente tem uma produção onde elas fazem tipo de um trailer de filme. Todo o início do episódio é um baita de um trabalho. Tem todo um trailer em cada eliminação, porque elas assassinam as drag queens que perderam. Tem todo um se doar dentro dessa franquia, uma irmandade dentro dessa franquia, uma conversa verdadeira delas com essas queens que a gente consegue ver exalando e saindo da tela. Isso que a gente já tem várias temporadas aí. O show já tá crescendo. A gente consegue ter uma verdade muito maior nesse lugar. Por que que eu trago a experiência de Dragula e eu amo assistir, eu sou muito fã do show, junto com All Stars 9? Porque enquanto a gente olha uma franquia consolidada, que tem muito dinheiro, que tem muita gente sonhando em entrar, fazendo esse tipo de coisa com os espectadores e com as competidoras, a gente tem Dragula que tá em ascensão, tendo muito mais verdade, tendo muito mais identidade, tendo muito mais uma maneira artística de conduzir as coisas e de falar sobre os problemas que o show sofre enquanto tenta conseguir patrocinadores, porque aqui, como lida com essa coisa mais creepy da arte, essa coisa mais de assassinato, de sangue, disso, daquilo, patrocinadores não querem investir, porque acham que não é vendível exatamente pelo teor monster do show. E ainda assim elas continuam. E ainda assim elas fazem um excelente trabalho. E espero que elas nunca percam essa essência, porque aqui em Drag Race a gente vê um show consolidado que parece que perdeu a fórmula e tá indo pra um lugar que a gente não conhece, de uma maneira desgovernada. E eu não sei se eles conseguem mais voltar, porque no patamar que Drag Race tá, com tantos patrocinadores, parece que o show tá sendo mais controlado pelos patrocinadores do que pela verdade do que tem que acontecer nos desafios. Então pouco importa no final do dia o que acontece nos desafios. Importa que eles têm que gravar uma temporada com as finalistas que elas têm que conseguir no final do dia. Isso é uma grande tristeza. Gente, mas esse foi o meu raciocínio sobre essa franquia. Eu só liguei a câmera e comecei a falar o que eu tava achando pra vocês e me sinto muito mais leve. Vocês também podem e devem falar aqui embaixo o que vocês estão achando de All Stars 9. Se vocês já assistiram Dragula, coloca aqui embaixo que eu sou grande fã entusiasta do show. Comentem bastante, vamos conversar aqui embaixo, vamos complementar as nossas ideias. E esse foi o relato de hoje. Espero que todos vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like, comentar aqui embaixo e no mais, Titia Morgana vai indo nessa. Deixa um beijo a todos vocês, porque vocês são lindos. Mua!